anos 4 ou 5 que eu estou por lá, melhorar essa imagem. Eu acho que essa imagem é falta de propaganda, falta de marca visível. E o Ciproquim está fazendo esse papel de disseminar. Até por isso que a gente decidiu fazer essa exposição de hoje, essa palestra de hoje com o Marcelo, para falar um pouco sobre marcas, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo, que é um exemplo bem atual, que ninguém faz propaganda, mas, por exemplo, o álcool gel, a propaganda é que ele desinfeta a mão, mata o vírus, faz um diabo, só não serve para fazer caipirinha, né? Então, o álcool gel, que tem ajudado aí nessa parte de higienização, e álcool gel é um produto químico, é composto de vários produtos químicos, carboximetilcelulose, álcool propílico, álcool, quer dizer, mas ninguém faz uma propaganda, nem mostra a marca de álcool gel, quer dizer. Então, aí falta um pouco de propaganda e marketing. A indústria química é uma das 10 maiores do mundo, né? Segunda, terceira no PIB brasileiro. E produtos químicos não podem ser lembrados só quando tem acidentes, muitas vezes causados até por manuseio indevido de produto. É preciso divulgar a importância que ele tem no nosso cotidiano. E por meio de marcas, a gente entende que vai dar mais destaque aos fabricantes. Até por isso que, como eu disse já, eu fui convencido a fazer essa palestra de hoje, porque me parece que é uma coisa extremamente importante para a indústria química, apesar de, a princípio, como eu já disse, não ser tanto. Eu passo a palavra para o Vitor, agora que vai falar um pouco dos predicados do Marcelo, e vamos aproveitar essa palestra de hoje, que é muito importante para a indústria química. Bom dia para todos. Bom, obrigado. Bom dia mais uma vez. Eu sempre quem agradece a presença de todos que estão participando do webinar A Química da Marca. Além de agradecer a todas as entidades apoiadoras que nos auxiliam nesse processo. Associação Brasileira das Indústrias de Alcalis, Flora e Derivados da Biflor, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e Profissional, a BIPLA, Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, e o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma. Nosso convidado, Marcelo Cabral, é formado em desenho industrial pela FAAP, Fundação Arthur Álvares Penteado. Carlos Alberto Lopes. Isso mesmo. Obrigado. Pós-graduado em Comunicação de Mercado pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Foi professor da graduação de cursos de Design e Comunicação Social da ESPM. Tem 30 anos de atuação, contribuindo com a imagem de marca de empresas como Avon, Herbalife, Netshoes, Olenghi, Mizuno, Timberland, Fox Filmes, Media Carrier, entre outras. Discutirá a importância da marca e como é possível construir, com base no conhecimento de mercado, uma boa imagem, consolidar marcas e gerar mais valor para a empresa. Bom, eu sou Vitor Inocêncio, economista do Ciproquim, e vou conduzir o webinar. Obrigado a todos, obrigado, Vitor, Renato, é um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto que é algo que eu tenho tanto interesse, né? Quando a gente fala de marcas, muitas vezes, elas estão tão dentro do nosso cotidiano que parece que faz parte, né? E a gente não para de enxergar, né? Então, eu quero propor algumas coisas para vocês aqui. Deixa eu dividir a tela. Compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, tem mais algumas pessoas entrando. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia para quem está entrando agora. Marcelo vai dar início à apresentação em instantes. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Um branco enorme com um polegar aqui. Vamos lá. Sim. Bom, a química da marca.
eu tenho certeza absoluta que a fórmula do sucesso tem seu elemento principal na marca, né? E por que eu digo isso? Porque a marca cerca a gente, né? Faz 30 anos que trabalho criando boas experiências para marcas junto a seus clientes, né? Para valorizar essas marcas. E eu quero iniciar esse webinar propondo para vocês um exercício de imaginação, né? Se imaginem entrando num supermercado para fazer compras. E ao entrar nesse supermercado, vocês se deparam com as gôndolas repletas de produtos, mas todos eles sem nenhuma marca, né? Como saber se você está levando o molho de tomate correto, se o vidro maior é melhor que o menor, se o que está em saquinho é mais gostoso do que está no vidro? Como saber se esse preservativo é de confiança? Ou, pior, vocês entram no corredor de cerveja e não sabem se estão levando Heineken ou Kaiser, né? Que sentimento isso desperta em vocês? Né? Para mim, desperta um sentimento de insegurança, né? Eu não saber se o que eu estou levando tem qualidade ou não, se o produto é bom ou não, me desperta um sentimento de insegurança, né? Num primeiro momento. Outras pessoas menos sensíveis, pode ser que olhem para isso e falem assim, mas já que é tudo igual, eu vou levar o mais barato, né? O comparativo de qualidade desaparece e fica só mesmo o comparativo de preço. Então, aqui a gente percebe dois momentos importantes, dois problemas importantes da ausência de marca. O primeiro problema é o de reputação, ou seja, as marcas conferem aos produtos uma reputação de qualidade, uma reputação de tecnologia, e sem o referencial de marca, a gente perde, né, essa noção de reputação. E o segundo é o de diferenciação. Ou seja, se eu não consigo mais diferenciar um produto do outro, o meu referencial passa a ser só em cima do valor, né, do valor preço. E isso é muito problemático. Agora, tá bom, estamos falando de produtos, mas isso se aplica a produtos, se aplica a serviços, né? Como é que eu vou escolher um plano de saúde ou a faculdade do meu filho? Sem o referencial, eu acabo perdendo noção de escolhas, né? E o que isso tem a ver com a indústria química? Bom, qual é a importância da sua marca dentro do mercado que vocês atuam, né? Quem sentiria falta da sua marca caso ela desaparecesse do mercado? Alguma outra empresa tomaria o seu lugar? Então, esses questionamentos, normalmente a gente não faz, a gente não está preocupado com isso no dia a dia. Mas é uma situação importante para o legado que a gente quer deixar da empresa, né? Tem muitas das empresas químicas que eu pude notar, elas já são empresas que estão aí desde o início do século passado e elas precisam perpetuar a sua existência no mercado, né? Como eu disse, as marcas elas estão tão dentro do nosso dia a dia que a gente perde um pouco a referência sobre a importância que elas têm, né? As marcas elas guiam nossas escolhas, guiam escolhas tanto emocionais quanto emocionais e racionais, né? Quando você está escolhendo uma faculdade, você não está indo só pela emoção. Quando você está escolhendo o seu carro ou o seu celular, né, você faz questionamentos e as marcas, a reputação que essas marcas têm, transferem para você informação que te deixa confortável em tomar uma determinada decisão, né? Marcas ditam, inclusive, muitas vezes, o nosso estilo de vida, uma vez que a gente trabalha, o carro que a gente escolhe, o relógio que a gente usa, né, tem muito a ver com até a personalidade que a gente tem. Então, as marcas estão inseridas no nosso dia a dia. E, de novo, não importa se eu estou falando de algo que é B2C ou B2B, né? As marcas fazem parte e elas guiam as nossas escolhas. Antes de continuarmos, é fundamental eu passar para vocês algumas informações sobre o que é marca,
né? O mercado costuma confundir muito. Você vê empresários desenvolvendo um logotipo e a hora que está pronto, ele apresenta para as pessoas, esta é minha marca. Não é bem assim. Então, eu queria alinhar com vocês alguns conceitos para que fique mais claro sobre o que a gente está conversando. Branding é um verbo, é uma ação contínua, né? Tem a ver com a gestão, da sua empresa com foco no cliente. Então, ela age de forma estratégica para construir o valor da sua marca. A marca é o resultado desse trabalho. Então, é como o cliente passa a ver, entender e se empresa. Né? A conexão que essa marca estabelece com as pessoas faz com que algumas marcas sejam amadas e outras odiadas. Mas o importante é que essas marcas ganham reputação e, com isso, elas ganham valor, né? Tanto um valor percebido nos seus produtos, quanto um valor monetário na empresa. Existem muitas marcas que têm o seu valor financeiro superem muito os ativos que aquela empresa tem, né? E o que é o logotipo? O logotipo é a representação visual do nome da empresa. Tem uma importância fundamental nesse processo, porque o nome e o logotipo são as expressões visuais e verbais, né, que representam a marca. Elas estão presentes no site, nas redes sociais, em anúncios, no uniforme, cartão de visita, enfim, né? É o primeiro ponto de contato que as pessoas têm com relação a essa empresa, a essa marca. Por isso que é tão importante, né? Porque o logo, ele cria o seu primeiro impacto positivo em relação à empresa. Bom, durante essa pesquisa que eu fiz, eu tive a oportunidade de acessar o site de todas as empresas associadas ao Simproquim. Deu quase 100 empresas. A ideia aqui, o objetivo, era fazer uma análise, mesmo que superficial, para entender como cada empresa se relaciona com a sua marca. E eu tive algumas constatações que eu gostaria de dividir com vocês. A primeira delas é que nós vivemos num universo, né, a globalização ela se faz presente também nesse nosso mercado, né? Então, nós temos praticamente metade das empresas brasileiras e a outra metade de empresas estrangeiras, né? O segundo ponto já mostra uma diferença cultural muito grande. Então, eu constatei que mais de 70% das empresas nacionais, elas têm pouca ou nenhuma preocupação em trabalhar as suas marcas, em ter a sua marca de forma estratégica para o negócio. Apenas pouco mais de 12% das empresas trabalhavam de forma profissional das suas marcas. Enquanto as empresas estrangeiras, o cenário é completamente diferente, né? Eu tenho 50% das empresas pesquisadas trabalho muito consistente com relação à marca, e apenas 18% não trabalham isso de forma profissional, vamos dizer assim. Bom, isso então nos mostra uma diferença cultural muito grande, né? Enquanto o empresário brasileiro, numa grande maioria, vive a cultura da produção, né? Algumas empresas já entenderam a importância de viver a cultura da marca. Isso talvez aconteça um pouco por conta de um passado recente, né, do mercado brasileiro. Até o século passado, como se estivesse muito longe, né? Mas, assim, na década de 70, 80, até a década de 90, o Brasil vivia uma situação de ter um acesso à tecnologia um pouco reduzido. Profissionais qualificados também eram mais escassos, né? E isso fez com que essas empresas elas abraçassem a cultura da produção, ou seja, produzir com qualidade, respeitando o prazo, isso já era diferencial, né, de mercado. E a gente percebe claramente isso na hora que a gente começa a pescar alguns termos muito utilizados no site, né? Então, qualidade, tecnologia, produtividade, atendimento. Então, são termos que muitas empresas ainda hoje utilizam como diferenciais de mercado, quando, na verdade, essas palavras hoje são uma obrigação de mercado.
nenhuma empresa consegue permanecer no mercado se ela não tiver qualidade para ser competitiva, se ela não tiver acesso à tecnologia, né? Outras palavras são postas, mas de forma um pouco displicentes, vamos dizer assim, né? Então, uma empresa, quando fala de inovação, ela precisa efetivamente estar ligada a essa inovação. O termo não pode ser usado só porque está na moda. Então, a gente vê muito, assim, a pessoa fala de inovação, fala de sustentabilidade, mas como uma forma de acompanhar a tendência de mercado, e não que ela realmente tenha isso no DNA da sua empresa. Então, as consequências mais fortes da falta de uma marca presente é a pressão da concorrência, né? Novos entrantes, ou seja, se eu não tenho uma marca forte, respeitada, qualquer outra empresa tem facilidade de entrar naquele meu mercado, né? De brigar pelos meus clientes, né? Sem essa marca forte, sem essa reputação que é atribuída a produtos e serviços, eu começo a ter a comoditização de produtos e serviços, ou seja, a baixa diferenciação. As pessoas não entendem mais o que diferencia o meu produto do meu concorrente e começa a fazer uma avaliação simplesmente por preço, né? Como o exemplo que a gente deu logo no início aqui do nosso bate-papo, né? Isso me traz também baixa relevância, porque se eu não tenho diferenciação, se todo mundo é igual, eu me torno menos relevante e diminui o meu poder de negociação junto a fornecedores e junto a clientes, né? Diminui o meu poder de atrair bons negócios, de atrair talentos profissionais para a minha empresa e até mesmo investimentos para o meu negócio. Em contrapartida a isso, uma marca forte tem maior facilidade de fidelizar os clientes e, com isso, defender o seu mercado, né? Vocês, dentro das empresas, muitas vezes precisam contratar fornecedores. Você não vai num fornecedor que não tem uma boa reputação, né? O mesmo acontece com a sua empresa. Então, essa reputação que é atribuída à sua marca, ela ajuda nesse processo de fidelizar e defender o mercado, né? Ela ajuda a potencializar novos negócios, geração de novos negócios, não só dentro dos clientes que você já atua, mas também em novos mercados. Então, facilita a abertura desses novos mercados, que pode ser um novo mercado regional, como pode ser também o desenvolvimento de uma nova linha de produtos que a empresa está trazendo para o seu portfólio, né? A reputação dessa empresa vai conferir qualidade a esse novo produto dentro do portfólio. Então, essa reputação é fundamental e ela também contribui para aumentar o valor absoluto da empresa, né? A empresa passa a valer muito mais do que os seus ativos, né? E isso contribui também para o legado que a empresa vai deixar para o futuro. Dentro desse processo, eu gostaria de deixar muito claro, né, que, primeiro, as empresas, falar de branding não é um privilégio de grandes corporações, porque falar de branding, nesse sentido, é uma mudança cultural, o que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu possa melhorar a imagem da minha empresa. E isso eu não estou falando de investir milhões de dinheiros em cima disso, eu estou falando de atitudes. Eu vi em muitos sites empresas mencionando sua missão, visão e valores, né? Mas de uma forma tão genérica que era possível eu utilizar exatamente o mesmo texto para qualquer empresa que estava lá. Só tira o logotipo de um e põe outro. Missão, visão e valores não podem ser uma frase, né, escrita num quadro bonito para enfeitar uma parede. Tem que ser algo realmente sentido, que direcione as ações da empresa, né? Muitos hoje nem utilizam mais missão, visão e valores, acabam traduzindo isso para um propósito inspirador. E percebam, quando eu falo de propósito inspirador, eu não estou falando de salvar as baleias ou limpar os oceanos. Eu estou falando de algo que faça sentido para a empresa e que faça sentido para as pessoas que fazem parte dessa comunidade que é a empresa. Porque uma marca, ela nasce de dentro para fora.
esse propósito precisa inspirar o dono da empresa, os diretores, gerentes, colaboradores, fornecedores, a todos lutarem junto, com sinergia, em cima desse propósito para fazer com que essa empresa cresça. Então, essas pessoas inspiradas é que vão ajudar a divulgar essa marca para os clientes e fazer com que ela apareça para o mercado. A segunda dica é que hoje a gente vive num mundo onde não dá para que o nosso discurso seja vazio. Não dá para eu falar uma coisa para a sociedade e praticar outra dentro da empresa. Não dá para eu falar de qualidade de vida e meus funcionários não terem qualidade de vida. Não dá para eu falar sobre sustentabilidade, né, ou inovação se eu não pratico realmente inovação. O discurso fica vazio, fica raso. E hoje, com o acesso à informação que nós temos via redes sociais, sites, imprensa, se eu tenho um discurso vazio, logo ele é notado e isso fere a reputação que a minha empresa tem. A terceira dica tem a ver até com o segmento da indústria química. A indústria química, ela é uma indústria bastante extrativista, no sentido que ela utiliza muito das matérias-primas fornecidas pelo planeta para poder transformar em produtos, né? E muitas das empresas, vocês são um mercado que atuam, vocês vendem para outras grandes empresas. E essas grandes corporações, muitas vezes, até no seu compliance, têm ações referentes à responsabilidade ambiental, sustentabilidade, né? E é fundamental você, como fornecedor dessa outra indústria, estar alinhado a esses princípios que essa empresa maior defende. Então, mais do que dizer, é preciso realmente fazer. Eu sei que muitas empresas, até por exigência de ISO 14000 ou outros ISOs, praticam algumas ações de responsabilidade ambiental dentro da empresa. Então, já que isso é feito, por que não valorizar isso? Por que não fazer dessas práticas, de pequenas ações que são feitas no dia a dia da empresa, um mote para a comunicação e um mote para valorizar a empresa, né? Então, isso deixa de ser uma obrigação ou uma ação secundária para ser algo que faça parte da valorização da sua marca. Um quarto ponto que eu reparei, principalmente nas empresas estrangeiras, muitos sites escritos exclusivamente em inglês, né? Então, quer dizer, a empresa ela tem uma presença no Brasil, tem escritório, tem representantes, mas ela não fala com o brasileiro. Eu entendo que o mercado é B2B, eu entendo que o inglês é uma língua global, mas é muito simpático a empresa que está entrando no Brasil querer se esforçar para falar a língua, entender a cultura e fazer parte do cotidiano, né? Isso dá muito mais relevância para a marca. Então, isso serve para vocês também, né? A hora que vocês estiverem entrando em outros mercados, se esforce para fazer parte disso, né? Para ter essa relevância no mercado onde vocês estão entrando. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas que a gente pratica dentro da Tokyo Design. Não é nenhuma receita de bolo, né, ou um passo a passo de como a gente constrói marcas, mas alguns princípios que a gente acha importante para que vocês possam pensar no negócio de vocês e, quem sabe, motivá-los a mudar. Nós temos dentro da Tokyo um mantra, né, que até vem no formato de uma fórmula matemática aqui. Simplicidade gera pregnância, assim como um bom conceito gera relevância, né? Isso é um mantra para nós. Tudo que nós fazemos dentro da empresa, a gente respeita esse critério, né? A gente percebe muito isso em como as pessoas têm a capacidade de absorver as informações. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é uma proposta pelo Simon Sinek, que é o Golden Circle. Alguns de vocês podem até já ter visto a palestra do Simon a respeito disso, e é muito legal como ela é simples, mas o impacto que isso pode dar no negócio.
ele propõe o seguinte: toda vez que a gente pergunta para alguém o que ela faz, né, ou para o empresário explicar o que é a empresa dele, normalmente ele faz isso de uma forma muito descritiva. Ele começa pelo o que ele faz, vai para o como ele faz, e normalmente ele nunca chega no porquê ele faz, porque ele não parou para pensar nisso. Ele está tão preocupado com o cotidiano que ele fica só com foco na cultura da produção. Então, eu tomei a liberdade de pegar um texto de uma das empresas, o Simproquim, para poder construir esse exemplo, tá? Não vou nem citar a empresa, mas mais para poder construir. Então, normalmente, como é que a pessoa construiria essa retórica? Ela diria algo assim: sou químico e a empresa que trabalho produz defensivos agrícolas. Temos atuação global com unidades espalhadas pelo mundo. Somos líderes de mercado. Percebam como isso é descritivo. Isso não encanta, não emociona, você não tem curiosidade para saber qual é a empresa. Seguindo a construção da retórica proposta pelo Simon, a partir do propósito, a partir do porquê você faz, percebam como fica muito mais interessante a construção da retórica. Trabalho em uma empresa que vai ajudar a acabar com a fome no mundo. Nós transformamos a química para um futuro sustentável, provendo soluções inovadoras e inteligentes, não só para a indústria, mas para a sociedade. Produzimos defensivos agrícolas com alta tecnologia. Perceba como a construção ela se torna muito mais interessante, da curiosidade de saber quem é essa empresa com um propósito tão grandioso quanto esse aqui apresentado, né? Claro, nem todas as empresas precisam ter o propósito de salvar o mundo de uma catástrofe. Não, não é isso. Mas quando você tem um propósito e ele é verdadeiro, ele se torna interessante e com a capacidade de engajar as pessoas a querer fazer parte disso. Outro ponto que é muito interessante, né, o erro que principalmente empresas que são muito técnicas têm. A empresa, quando ela é muito técnica, ela se preocupa muito com o conteúdo do que ela quer passar. E a gente, aprendendo como as pessoas absorvem as mensagens, como elas interpretam as mensagens, a gente percebeu que a forma como a mensagem é passada é muito mais importante do que a própria mensagem, né? Eu dou um exemplo que sai fora do mundo corporativo, mas tem a ver com experiência de vida que eu tenho certeza que todos já passaram. Imagina na adolescência, né, jovens adultos indo para a balada. Poxa, o rapaz ele quer chamar a atenção da moça, a moça quer chamar a atenção do rapaz. Então, o que a gente faz? A gente investe na nossa imagem. Põe a melhor roupa, corta o cabelo, passa um perfume, enfim. Porque a mensagem que você deseja passar é: olha, eu aqui, eu sou alguém interessante. Essa imagem é responsável por 55% da mensagem que você está querendo passar para o outro. Bom, você foi visto, foi notado e teve a oportunidade de falar com a pessoa. Então, a forma como você vai interagir, os gestos, né, a forma como você conversa, é responsável por mais 38% dessa mensagem. E o conteúdo, que é tão valioso para a empresa técnica, é responsável apenas por 7%. Qual é a moral da história? Eu preciso primeiro encantar para depois vender. Não adianta nada eu ter um conteúdo super técnico, denso, se a pessoa não me der a oportunidade de mostrar. Então, a gente vê muitas vezes, na elaboração de um site, de um folder, de algum material de divulgação, a preocupação, né, e o esmero com a parte técnica para poder mostrar toda a capacidade que a empresa tem e eu vou um termo feio até, mas assim, pesado, mas o desleixo com a estética, com a forma como isso vai ser conversado, né? Então, a comunicação se torna menos eficaz dessa forma. Então, dentro da TOC, ela sempre procura ajudar a empresa a filtrar melhor a forma como ela vai se expressar para que ela tenha uma eficácia melhor da sua comunicação.
essa nossa equação de simplicidade e pregnância, ela também se adequa à identidade visual da empresa, ao logotipo da empresa de vocês. Pensem no seguinte, né? Se eu pedisse para qualquer um desenhar o logotipo da Nike ou o logotipo da Apple em menos de 5 segundos, eu tenho certeza absoluta que vocês conseguiriam fazer um rabisco que vai lembrar a empresa e qualquer um vai reconhecer. Por quê? De tão simples que essas marcas são visualmente, graficamente, elas ficam retidas na memória de cada um. E vejam, nós recebemos mais de 3.000 impactos visuais por dia, né? Você conseguir se destacar no meio de tanta informação é estratégico, né? E para vocês verem o quanto isso é verdade, eu vou mostrar outras 2 marcas que têm no seu visual uma complexidade maior e que talvez fosse mais difícil de vocês terem uma memória dessas marcas. Alguém saberia desenhar, por exemplo, o logotipo da Timberland ou mesmo da Starbucks? Eu acho mais difícil, né? Porque a complexidade dessas marcas é maior e isso faz com que grave menos na sua memória, né? E isso também, a parte de conceito que gera relevância, também pode ser aplicada à sua marca. Não precisa estar vinculada só à questão da simplicidade, né? Um exemplo que eu adoro é o logotipo da Amazon, né? O propósito da Amazon é entregar de tudo, de A a Z, com um sorriso no rosto. Percebam como um logotipo extremamente simples, mas muito inteligente, ajuda a empresa até a descrever o seu propósito, né, de uma forma bem humorada. Isso também indica qual é a forma como a empresa conversa com esse público, né? Qual é a linguagem dessa empresa? É uma empresa extremamente amigável, né? Então, a própria identidade visual já é um reflexo disso. Um outro exemplo é a FedEx, né? Se vocês prestarem atenção aí entre o E e o X, vocês vão reparar uma seta. Ah, está escondido? Não, mas é uma informação que está dentro do contexto da marca. As cores vibrantes, né, dinamismo, precisão, tudo isso faz parte, né, do posicionamento da marca. E o logotipo ajuda a expressar esse posicionamento e esses valores. Meu terceiro exemplo é um exemplo próprio. É uma marca que um trabalho de rebranding que nós fizemos dentro da Toque. A Miraplast, esse é o logotipo antigo deles, né? A Miraplast é uma empresa que trabalha com resíduos industriais e, no caso do plástico, eles transformam em embalagem, ou seja, eles dão destinação para madeira, metal, vidro, papel, papelão, plásticos e também transformam esses plásticos em embalagem. O processo de trabalho, ele passa por entrevistas com os principais executivos da empresa, funcionários, muitas vezes chegando até a clientes, para que a gente possa entender como a empresa é vista no mercado, né? O conteúdo dessa informação, desse aprofundamento, permite que a gente desenvolva depois declarações de propósitos, diretrizes, identidade, promessa de marca, posicionamento, valores da empresa, e isso vai alimentar a parte institucional da empresa, vai alimentar um site, uma rede social, uma assessoria de imprensa, e vai orientar como a empresa trabalha. Nesse projeto, nos chamou a atenção o fato de todos os empresários dizerem muito sobre os diversos focos que a empresa tinha. E isso virou um insight para nós, né? A gente associou a palavra foco ao radical mira e criamos um ícone, né, em cima disso. Pegamos as fragmentadoras, que eles são as máquinas de moagem deles, a atividade principal, que era a reciclagem, e criamos uma mira. E o logotipo deles ficou assim. Saiu disso, né, que era o logotipo antigo, para uma linguagem muito mais contemporânea e moderna. E esse trabalho acabou impactando, inclusive, o modelo de negócio, porque permitiu que a gente criasse uma elasticidade dessa marca. Então, criamos o Grupo Mira como sendo uma marca institucional, Mira Eco, que passou a cuidar de todo o serviço de destinação de resíduos industriais,
e a Miraplast, que cuida exclusivamente das embalagens. Então, esse trabalho permitiu que eles realinhassem as suas equipes comerciais dentro de 2 unidades de negócios diferentes, permitiu que eles criassem um mote de comunicação para se aproximar de clientes antigos e clientes atuais, criando campanhas de relacionamento, e um mote de endomarketing para aumentar o engajamento dos seus colaboradores dentro da empresa. Então, veja como um trabalho que está relacionado à marca possibilita uma série de ativações para valorização da mesma, né? Então, concluindo o que eu queria apresentar para vocês e deixar para vocês aí essa provocação para que vocês avaliem melhor o papel que a marca da empresa de vocês vem assumindo no dia a dia dos negócios, né? O quanto ter um propósito inspirador pode ajudar vocês a engajarem melhor, não só os seus colaboradores diretos, mas equipes comerciais, fornecedores e clientes. O quanto é fundamental conhecer bem seus diversos públicos, né? Sabendo quais são seus desejos e necessidades, para que vocês possam elaborar uma proposta de valor que seja relevante para eles, né? Que eles entendam como sendo um diferencial, né? E isso vai ajudar vocês a ter um posicionamento mais claro e um diferencial competitivo mais claro. Aonde a sua empresa é melhor do que os seus concorrentes? Falar de qualidade, falar de respeito a prazo de entrega é lugar comum, mas aonde realmente vocês fazem a diferença? Ter um propósito, saber com quem eu converso e um posicionamento faz com que a minha comunicação se torne mais clara e eficaz e me cria oportunidades de gerar experiências para essas pessoas que vão ter contato e ligação com a minha marca. Isso cria relacionamentos mais estáveis e ajuda muito a fidelizar os clientes, né? Fidelizar o mercado, né? E isso faz com que eu dê condição para que a minha empresa crie um legado dentro desse mercado, né? E prospere e progrida e tenha continuidade. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, era esse o toque de design que eu queria dar para vocês, para a marca de vocês, né? Espero que tenha sido claro e me coloco à disposição de todos para poder bater papo e ajudar suas marcas a se desenvolverem. Muito obrigado, Renato, Vitor, por essa oportunidade. Estou aqui à disposição. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigado, foi muito construtivo. Agora, conforme combinado, se alguém tiver alguma questão, algum questionamento, dúvidas, abriremos 20 minutos, como combinado no início da palestra, que deverão ser encaminhadas, né? Todas essas dúvidas por chat, no ícone chat, ou vocês também podem levantar o recurso, levantar a mão. Tá bom? E, Renato, eu vou deixar à disposição meu e-mail, porque para alguém que não tem a resposta, a pergunta respondida, eu também estou à disposição para depois bater um papo direto com as pessoas. Ok, obrigado. Ah, sim, perfeito. Com licença, Roseli Moraes, eu sou assessora no Simproquim e eu queria agradecer as entidades do setor químico, entidades, nós chamamos de entidades congêneres, que fazem parte do setor, e apoiaram esse evento, que é a Abifina, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. A BIFRA, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins. A BIPLA, Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Industrial. A BIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. A BRAFAS, Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas, e SIQUIRGE, Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro. A essas entidades nós agradecemos o apoio. Obrigada. Obrigado, Rose. Algum dos participantes tem alguma dúvida? Querem participar, agradecer de alguma forma?
Bom, eu agradeço de antemão a oportunidade, viu? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E contem sempre comigo para o que for necessário. Só um instantinho que eu estou levantando aqui através do chat as questões que estão chegando. Tem uma pergunta do Sérgio Wojcicki. Muitos produtos realmente são commodities e ainda assim primordiais na cadeia produtiva. Como encontrar o tom para a diferenciação? Bom, esse estudo é meio caso a caso, né? A gente precisa entender onde eu posso agregar valor nisso. Pode ser que eu não consiga agregar diretamente no produto, mas eu consiga ter algum trabalho feito em cima do serviço que eu presto, né? Ou agregar serviço ao próprio produto para poder conseguir esse diferencial, né? Através de treinamentos, cursos, assistência, pós-venda. Então, existe uma série de oportunidades para que a gente possa agregar valor ao trabalho que a gente faz. Agora, Marcelo Gonçalves fez um comentário aqui, tem muitas pessoas também agradecendo, dizendo que gostaram muito da palestra e alguns precisaram sair. Por isso que agradecemos, né? Bárbara Oliveira, Marcelo Gonçalves, Walter, da PWR. E agora, Marcelo Gonçalves diz o seguinte: Marcelo, branding é uma estratégia permanente das empresas, creio eu. Depois de um rebranding, como a TOC, pode ajudar as empresas na implantação e depois de um rebranding, como a TOC pode ajudar as empresas na implantação e acompanhamento? Bom, o Marcelo colocou de uma forma bastante precisa, né? Branding é um trabalho que só tem começo e não tem fim, né? Enquanto a marca estiver progredindo e crescendo, ela vai precisar ter a atenção para isso. O que a TOC faz é, primeiro, estruturar a construção dessa imagem de marca que deseja ser passada, né? Faz a implantação disso. Então, quais são os pontos de contato que a empresa tem com seus públicos e precisa ser adequado. Então, a TOC Design vai, acompanha, faz essa implantação e depois vem acompanhando a empresa para poder levantar se a mensagem está sendo passada, está sendo clara, se está sendo bem absorvida e, se for o caso, a gente tem que voltar de novo e voltar para a prancheta e promovendo ajustes. Então, a estratégia de branding, ela é sempre com foco nesse cliente. E o nosso trabalho é ajudar o empresário a adquirir essa cultura. Muitas vezes é necessário, inclusive, ajudar na construção de um departamento interno dentro da empresa que se torna responsável pela marca da empresa. Então, todo esse acompanhamento é fundamental ser feito por consultores para ajudar a empresa a não cair em algumas armadilhas, né, do dia a dia e deixar de trabalhar a marca. Marcelo, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Tem outras pessoas aqui agradecendo também. O Daniel Arnaldi, parabéns, Marcelo, sempre brilhante. Flávia Golf também está te desejando parabéns, parecem ter gostado muito da palestra. E aí tem mais uma pergunta, da Séfora Manieri de Oliveira. Ouvimos muito sobre a influência das cores na construção dos logotipos e expressam a marca. Você acha que as empresas consideram isso? Você acha que as empresas consideram isso no momento da construção? As cores na construção dos logotipos? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de design, tudo tem um significado, nada é a esmo. Então, quando a gente fala de uma construção profissional de uma marca,
né, a gente busca trazer uma paleta de cores que contribua com a mensagem que a gente quer passar. Se o logotipo foi desenvolvido de uma forma profissional, com certeza isso foi levado em consideração. O que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas dão menos importância ao desenvolvimento dessa identidade visual. E aí prevalece o gosto pessoal, né? E isso nem sempre é adequado à empresa, né? Então, é importante sim, pode ajudar muito, deve ser prestado atenção, mas nem sempre infelizmente. Ok, obrigado pelas perguntas. Alguém mais tem alguma questão? Renato Endres aqui, nosso diretor executivo, levantou a mão, por favor. Pode falar, fica à vontade. Marcelo, me passou um negócio aqui pela memória agora. Antigamente, eu me lembro da logomarca da Indústrias Reunidas F. Matarazzo. Uhum. Eram galpões assim, com várias chaminés, soltando um monte de fumaça, né? Uhum. Aqui no Ciproquim, da onde eu vim, no meu trabalho anterior, a gente trabalhava muito com publicações, então eu sempre prestava muita atenção quando vinha a colocação de fotos nessas publicações e até mesmo de venda de anúncios, de apoios, que a empresa não tivesse fumacinha saindo do sua logomarca, né? Uhum. Eu acho que essa foi uma mudança que houve muito grande, que as marcas se modernizaram e hoje são definidas por outra atividade que não a de grande produção que exige fumaça. Uhum. Então, acho que houve uma evolução também nessa área de não sei como chama isso, de logomarcas. E as cores também mudaram muito, né? Eram cores que não atraíam, hoje são cores que atraem, que chamam a sua atenção. Vamos lá. Existem algumas mudanças, né, que foram culturais e algumas tecnológicas. Pensa no seguinte, antigamente, qual era a mídia que a gente tinha? Era a mídia impressa. Então, a gente estava muito vinculado à produção gráfica. Hoje, com os meios digitais, né, e com a tecnologia, é possível a gente utilizar cores e elementos muito mais sofisticados. Então, a linguagem se torna mais atraente. Por outro lado, existe a questão cultural, né? Como eu já havia dito e você reforçou, né? A gente vem de uma cultura da produção, né? Onde mostrar chaminé, mostrar galpões, mostrava o porte e o tamanho da empresa. Hoje, os valores da sociedade mudaram. Então, a questão da preservação ambiental se tornou uma prioridade. E aí você começa a ver os logos mudando da cor, de repente, vermelho, laranja, cinza, e para mostrar a sustentabilidade, começa a utilizar azul, verde, enfim, para poder contribuir com essa nova mensagem. Então, essas mudanças e a atualização da identidade visual é uma coisa que precisa ser notada, porque, poxa, a empresa muda, os valores vão se atualizando conforme também a sociedade vai progredindo. Então, você, de tempos em tempos, precisa revisitar isso e se atualizar. O Boticário faz isso, a Apple fez isso, diversas grandes empresas, a Coca-Cola tentou fazer, não foi muito feliz, voltou para trás, mas assim, tem muitas empresas que vão buscando a atualização das suas identidades visuais, né, a Natura, sem perder a sua essência, sem ferir os seus valores primordiais. Mas é fundamental, sim, de tempos em tempos, a gente poder ir atualizando isso, até para manter a empresa jovem, né? Carmen. Levantando a mãozinha. Diga lá, Carmen. Um comentário. À vontade. Tudo bem? Muito obrigada, Marcelo, pelos esclarecimentos. Achei especialmente interessante
essa evolução, vamos dizer, dos conceitos de brand, os conceitos de logotipo, de marca, são conceitos que as pessoas confundem muito, e, na verdade, eles têm níveis de ação diferentes, né? Então, agora, eu queria fazer um comentário complementar ao comentário do Renato, que é o seguinte: quando, do mesmo momento da indústria química, em que a importância da imagem era mostrar chaminés, era demonstrar a produção e tudo mais, muitas vezes, por ele ter realmente esse conceito, ele falava, pô, mas como é que vocês põem essa chaminé e tal? Gente, não, a empresa dizia, não, mas não é poluente, isso é vapor. Ah, mas como é que você vai mostrar, né, que aquilo não está poluindo, que aquilo, na verdade, né? Então, a questão a imagem não é o que você mostra, é o que o outro entende. Exatamente. Né? Isso é a comunicação, né? A mensagem Exatamente. que você consegue passar é aquilo que o outro entende. Então, o cuidado com a cor, o cuidado com o formato, os cuidados com o branding, do pós-venda. Então, são coisas que são conceitos que são extremamente importantes, né? A gente tem que olhar de fora para dentro, né? A empresa tem que aprender a monitorar os seus conceitos e as suas ações, as suas iniciativas, na verdade, de fora para dentro. Então, a primeira pergunta é, qual é a imagem que uma empresa tem no mercado? Tá? Então, só complementando essa ideia do Renato, da importância do que você comunica para o público que você comunica. Mas hoje, com a globalização, a gente não pode ter em mente que vai estar falando só para um grupo, a gente está falando, no momento que você faz qualquer inserção, é para muita gente. Né? Exatamente. Um conhecimento heterogêneo que tem, enfim, até uma leitura heterogênea de qualquer conceito, de qualquer iniciativa. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Realmente a gente tem que se preocupar com causa e efeito. Né? Tudo que a gente faz vai gerar um impacto e vai ter um reflexo aos olhos das outras pessoas. Então, é fundamental que a gente não só pareça ser, a gente tem que ser. Né? Se eu ponho uma chaminé, a leitura que a pessoa faz é de que aquela chaminé polui, independente do que esteja saindo por ela. Então, a gente precisa ter uma preocupação muito grande de como é que a gente está se comunicando. A forma, ela é muito importante. Marcelo. Obrigado. Voltando em mais alguns comentários aqui do chat. Marcelo... Não, o Hélio Camarota disse aqui, oi, Renato, tudo bem? Prazer revê-lo em boa forma. Cumprimentou o doutor Renato. E algumas outras pessoas também que gostaram e continuam elogiando a sua palestra, Marcelo. Muito obrigado. Foi assim, como eu disse, eu estou à disposição de bater papo, queria deixar meus contatos aí com vocês, para que a gente possa estender isso e, se for o caso, fazer um diagnóstico um pouco mais profundo dentro de cada uma das empresas. Assim, com certeza, vocês vão poder ter uma visão um pouco mais abrangente. Renato, agora pode falar, senhor Renato. Fica à vontade. Aproveitar, cumprimentar o meu amigo Camarota, que há muitos anos eu não vejo, mas estou vendo que ele está em forma, graças a Deus com boa saúde. É sempre um prazer te ver, Hélio. Quanto tempo, muito bom mesmo. Eu queria só fazer um comentário, que hoje eu tive numa apresentação de uma pesquisa que foi feita pela Biquim sobre o que se pensa de produtos químicos, né? Sobre a reputação da indústria química, é mais ou menos isso. E a gente discutia hoje lá, como eu trabalhei 45 anos na Biquim, sei da luta que sempre foi, da importância dada e da gente mudar a imagem que a grande população tem de produtos químicos. Como eu disse,
Se não tivesse produtos químicos, nós estaríamos todos nus e morríamos de febre tifoide ou qualquer outra coisa parecida, porque não teria tratamento de água e, como eu disse, não sei se foi aqui hoje ou lá na outra apresentação, se não tiver produto químico, a gente ia durar muito pouquinho. Uhum. Eu sinto que a grande dificuldade, era isso que a gente discutiu hoje pela manhã, como levar essa informação positiva de produtos químicos, né? É muito complexo. O Ciproquim fez uma exposição itinerante que durou 2 anos, Vitor? Foram 2 anos, ou por aí, né? Sim. Sim, 2 anos. Foram mais de 20 mil participantes, visitantes, e eu não sei, o resultado naquele momento você fica até feliz porque parece ser positivo, mas ele não não permanece isso. Você teria que fazer uma constante manutenção ou uma educação de base, né, da importância de produtos químicos, mas ninguém quer se meter nisso. Só aparece produtos químicos quando explode nitrato de amônio lá na Turquia, quando tomba um caminhão na Bandeirantes, aí todo mundo fala de produtos químicos. Mas até mesmo nesse caso dura pouco. Eu perguntaria para você, sei que isso é um trabalho de longo prazo, o que pela sua experiência, o setor deveria fazer para melhorar a imagem da indústria química e de produtos químicos? Bom, você está falando de uma mudança cultural, Renato. Então, quer dizer, esse é um trabalho que exige continuidade, né, para ele ser efetivo. Então, e estratégia para isso. Então, espera aí. Você falou assim, nós fizemos uma exposição. Legal. Como foi divulgada essa exposição? Para quem essa exposição foi direcionada? Então, a gente precisa ter claro que público eu quero atingir. Quero falar primeiro com os estudantes para fazer um trabalho de base e isso for progredindo. Então, precisa ter essa estratégia e o investimento na constância disso, para a informação não se perder. Porque o grande problema da comunicação é que se eu não tiver intensidade e frequência, o meu esforço se dissipa. Então, é fundamental, se isso é importante para o setor como um todo, é importante que todo o setor, todas as empresas contribuam com esse processo e façam isso de uma forma sistêmica, para que isso dê certo, né? Sempre pensando na estratégia. Quais são os públicos que eu quero atingir? Eu quero falar com a dona de casa? Eu quero falar com o estudante? Eu quero falar com o profissional? Quem é o meu público? Né? E aí, trabalhando a recorrência disso. Não tem outra forma, Renato. Tem que ser feito assim para que isso tenha, ao longo do tempo, consistência. O trabalho constante, né, para construir isso na memória das pessoas. Exatamente, porque senão a gente dispersa no meio de tantos outros assuntos, né? Então, às vezes, estoura uma bomba, todo mundo fala, mas se falou muito mais a respeito de um atentado do que o produto químico em si. E por que aquele produto estava armazenado ali? Então, poderia existir toda uma ação, né, de aculturamento para dizer, o Brasil trabalha isso desta forma, o armazenamento é feito assim, o assado, para começar a informar as pessoas, né, do porquê que nós fazemos diferente dos outros, por que a gente não corre o mesmo risco que o outro. Enfim, a gente precisa aproveitar algumas oportunidades para falar do assunto, mas a gente precisa ter um canal aberto. Muitas das empresas que eu levantei não trabalham as suas mídias sociais como um canal aberto para troca de informação, né? Então, precisa mudar, antes de mudar a cultura do povo, precisa mudar a cultura do setor, do segmento. Eu me lembro vou contar uma história aqui bem antiga. Quando nós trabalhávamos, a biquinha era no Joelma, na data que pegou fogo, a Globo foi fazer uma reportagem lá. E, obviamente, ninguém queria falar sobre o Joelma, né? Eu achava um dos prédios mais seguros de São Paulo. E eu me lembro que ele foi no 18º andar e eu ficava no 17º. E eu não sei porquê, eu fui fazer alguma coisa no 18º e como ninguém quis falar com o jornalista no 18º, ele desceu para o 17º e me encontrou de cara na escada. E meteu o microfone na minha boca e falou assim, o que o senhor acha do edifício Joelma? É seguro?
Eu falei, é um dos mais seguros de São Paulo. Ele desligou a câmera. Quer dizer, a imprensa negativa é que é mais difundida, né? Quer dizer, você falar que produto químico é bom, que o nitrato de amônio é para um fertilizante, que é um dos produtos que é a agricultura, que é para a agricultura, uma das áreas maiores exportadoras do Brasil, não funciona nada, mas a parte dele que representa muito pouco é usada para dinamite na área de construção. Então, prevaleceu a negativa, não a positiva, que o nitrato de amônio é usado para a agricultura. Então, eu acho que fica difícil você tentar fazer uma propaganda ou um trabalho para mostrar a importância da indústria química, enquanto que se tomba um caminhão na Avenida Bandeirantes, vão falar mais dos prejuízos que causam do que os benefícios que eles trazem. Mas como eu falei, a gente precisa mudar essa cultura internamente, né? O setor ele tem que ter um esforço comum, que aí pode ser via representantes de classe e assim por diante, para tornar isso um trabalho mais consistente, né? A indústria agro fez muito isso, né? Agro é pop, agro... Você via várias campanhas falando da indústria agro. Então, quer dizer, beneficiou o agro, o mercado agro como um todo. Então, por que não fazer a mesma coisa com o mercado, com a indústria química, né? Não ficar só na versão de um lado. Faz um trabalho consistente, peguem as maiores que possam contribuir mais e façam um trabalho mostrando a influência e a importância da indústria química para a evolução, né? É legal entrar no site das empresas, e principalmente das grandes, para você ver como elas têm uma preocupação com isso. Então, tem que ter atitudes práticas. A gente tem que... se tem uma intenção, se isso é importante para o mercado, tem que agir nesse sentido. Tem que fazer um planejamento, entender quais são os públicos que a gente quer atingir e começar a fazer um trabalho constante. Senão, Renato, se esforçar e perder energia. Não tem o que fazer. Esse exemplo da agricultura foi usado hoje pela manhã pela empresa que fez esse trabalho. Aí eu disse o seguinte: estão falando da Amazonas, pode destruir toda essa campanha, né? Mas, de novo, se você é dono da retórica, se você é dono da história, você conta ela da melhor forma possível, né? A forma, de novo, a forma importa muito. Que forma você vai dar para essa retórica? O problema é que as pessoas elas não estão preocupadas com isso. Elas não se preocupam em construir uma boa história para poder contar. Claro, desde que seja verdadeira, né? Que não seja para enrolar o público. Então, de novo, é o que eu te falo. Se isso é importante para o mercado, né, talvez vocês possam levantar essa bandeira e motivar as empresas a participarem de uma forma mais efetiva, né, desenvolver um projeto, apresentar para elas e trabalhar isso de uma forma mais prática, né? Tendo sempre em foco que precisa ter constância. Se for a ação de um tiro só, perder dinheiro e perder energia. Tem que ter um planejamento anual, tem que ter ações que se recorram com frequência mensal, bimestral, pode envolver até temáticas que aconteçam ao longo do ano, ou respondendo a situações que aconteçam ao longo do ano, sejam políticas, ambientais, mas é fundamental que a indústria ela tenha esse canal aberto com a sociedade. É a única forma de mudar a imagem. Se ela tem uma imagem negativa, é a única forma de mudar esse conceito. Vamos conversar mais sobre isso. Opa! Então, alguém mais quer fazer mais alguma observação? Nem para fazer propaganda? Algumas pessoas estão agradecendo aqui no chat, que dizem que também precisam sair, mas agradecem pela palestra.
muito sucesso, mandam abraços. Excelente, excelente. Todos vocês. Bom, eu vou pôr até aqui no chat, eu vou colocar o meu e-mail. Fica à vontade. Bom, essa foi mais uma webinar promovida pelo Simproquim. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigado ao Marcelo pela ótima palestra. Espero que continuemos com a nossa parceria, né? Agradecemos também a todas as entidades por apoiarem mais essa webinar, a presença de todos vocês, né? Que sem vocês, não há Simproquim. O nosso trabalho são para vocês, para as empresas associadas. E, doutor Renato, o senhor quer falar mais alguma coisa? Dá um espaço para mencionar mais algo? Não, eu quero agradecer também a presença de todos, do Marcelo, que eu não acreditava em que isso a gente conseguisse traduzir para a indústria química, mas realmente foi muito importante. E agradecer também as entidades que estão nos apoiando. Bom dia a todos. Muito obrigado.